Todo ser humano é um adorador. Desde os tempos mais antigos até os dias de hoje, as pessoas sempre buscaram algo ou alguém para exaltar, para seguir e para dedicar suas vidas. Até mesmo os ateus adoram algo. Isso é intrínseco a nós. A grande questão não é se adoramos, mas o que ou a quem adoramos, o que é que ocupa o centro da nossa adoração, o que é que vai definir as nossas escolhas, os nossos valores e até mesmo o nosso propósito de vida. O problema é que muitas vezes a nossa adoração está direcionada para coisas que não podem satisfazer a nossa alma. Nós podemos nos pegar buscando segurança no dinheiro, significado no sucesso, aceitação nas pessoas, ou até mesmo colocando a nossa própria vontade acima de tudo. E quando isso acontece, a nossa vida espiritual se torna desequilibrada e a nossa fé perde força. Por outro lado, Deus nos chama a uma adoração que vai além de rituais ou de momentos específicos. Ele deseja ser o centro da nossa vida, influenciando as nossas decisões, os nossos relacionamentos e as nossas prioridades. Se a nossa adoração estiver desalinhada, todo o restante da nossa vida também estará. Mas quando adoramos a Deus como Ele merece, nós experimentamos então uma vida cheia de sentido e de comunhão com Ele. Nessa nova série de mensagens que nós estamos iniciando hoje, nós vamos refletir exatamente sobre isso, sobre a adoração e a sua influência em todas as áreas da nossa vida. Como é que a nossa relação com Deus molda o nosso caráter? Como a nossa fé se manifesta na nossa família, no trabalho, em nossa maneira de lidar com o mundo? Quais práticas nos ajudam a manter o coração voltado para Deus? O nosso desafio, então, será olhar para dentro de nós mesmos e avaliar a nossa adoração. Será que nós estamos vivendo realmente para glorificar a Deus? Ou nós temos dado lugar a outras coisas? E para iniciarmos essa série, nada mais lógico do que refletirmos sobre o texto bíblico que dá nome a ela. Um dos encontros mais famosos de Jesus. Abra sua Bíblia em João capítulo 4. O encontro de Jesus com uma mulher samaritana. João capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 26, o texto vai passar para você aqui na tela, mas se você tiver a Bíblia, abra, acompanhe os versículos. Ao longo da exposição nós vamos voltar a eles também. E que assim o Senhor nos abençoe na leitura e meditação da sua palavra. Amém? Evangelho de João, capítulo 4, versos 1 a 26, a palavra do Senhor nos diz: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. E então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhes Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo.
onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Os nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, com a tua palavra aberta e lida diante de nós, mais uma vez nos achegamos a ti, quebrantados, ó Pai, necessitados de ouvirmos a tua voz. Assim como fomos alimentados pelo sacramento, pedimos que nesse momento a tua palavra e a nossa meditação nela, o teu Espírito Santo possam alimentar a nossa alma e transformar o nosso viver. Assim como o Senhor se manifestou àquela mulher na beira daquele poço, pedimos, ó Cristo, que o Senhor se manifeste aqui nessa manhã entre nós também. Amém. Em teu nome oramos. Amém. Jesus estava viajando da Judéia para a Galiléia, pense aí numa viagem do norte para o sul, e no caminho passou pelo território de Samaria. Isso já era algo surpreendente, tratando-se de um judeu, porque naquela época os judeus normalmente evitavam essa região. Eles preferiam pegar uma estrada que delongava em várias horas o caminho, do que se misturar com os impuros samaritanos. Mas Jesus não desvia esse caminho. Pelo contrário, a palavra diz que era-lhe necessário passar por Samaria. Ele chega ali então a uma cidade chamada Sicar, e cansado da viagem, senta-se perto de um poço, conhecido como o Poço de Jacó. Existem registros arqueológicos que identificaram esse poço. Ele foi encontrado por volta de 330 depois de Cristo, perto de uma cidadezinha que hoje se chama Nablus, ali na região da Palestina. E essa cidade, esse poço, fica entre 2 montes. Se você olha para um lado, você vê o Monte Ebal, e quando olha para o outro, o Monte Gerizim. Gerizim era o monte onde ficava o templo dos samaritanos, que nessa época aqui já havia sido destruído pelos judeus em 148 a.C. Isso ajuda a explicar um pouco por que aquela discussão ali eles começam a falar sobre qual é o verdadeiro local de adoração. Inclusive, Gerizim e Ebal eram muito importantes no Antigo Testamento. Quando o povo saiu do Egito sob a liderança de Moisés, depois de 40 anos, eles estavam prestes a entrar na Terra Prometida, prestes a tomar posse daquele território. E então, naqueles montes, houve a renovação da aliança com o Senhor.
Metade das tribos subiu pelo monte Gerizim, pronunciando bênçãos sobre quem se mantivesse fiel, quem cumprisse os acordos da aliança. A outra metade subiu o monte Ebal, pronunciando as maldições da quebra da aliança, as consequências drásticas se o povo se desviasse dos caminhos do Senhor. Esse poço, então, ele foi identificado, ele ainda existe, está preservado até os dias de hoje. Infelizmente, construíram uma igreja ortodoxa enorme em cima dele, mas pelo menos não o destruíram. Ele continua lá, aberto a visitações. Você que não precisa juntar dinheiro para comprar fraldas para os próximos dias, pode ir lá ver que ele está bonitinho, construidinho, preservado, com água, 30 metros de profundidade. E enquanto Jesus estava ali naquele poço, uma mulher samaritana veio tirar água. Isso também era muito estranho, porque as mulheres costumavam ir tirar água do poço bem mais cedo, pela manhãzinha ou no final da tarde, quando o calor não estava absurdo, como essa semana aqui em São Paulo. Mas aquela mulher foi num horário estranho, meio-dia, e foi sozinha. O que sugere que ou ela queria evitar outras pessoas, ou que as outras mulheres não gostavam muito dela. E quando ela se aproxima, Jesus faz algo completamente inesperado. Pede a ela um pouco de água. Como nós lemos no texto, ela ficou completamente surpresa, porque judeus e samaritanos não costumavam conversar entre si, muito menos um homem judeu pedir alguma coisa de uma mulher samaritana. Pela lei ritualística daquela época entre os judeus, acreditava-se que Jesus ficaria impura só de estar perto dela. Ficaria impuro só de estar perto dela. A conversa começa com um simples pedido de água, mas Jesus logo leva o assunto para algo mais profundo, mais pessoal. Ele diz à mulher que se ela soubesse com quem estava falando, ela mesma pediria a ele uma água viva, uma água que sacia de verdade e que dá vida eterna. A mulher não entende bem o que ele está querendo dizer, pensa naquela água ali do poço. Isso porque há um duplo sentido aqui. Água viva era uma expressão comumente utilizada para se referir à água fresca, água corrente, água que não era de poço. Ela até questiona como é que Jesus poderia oferecer essa água se nem balde ele tinha. Então Jesus explica que a água do poço sacia a sede apenas por um momento, mas a água que ele poderia dar era para sempre, traria vida eterna. E a mulher interessada pede então dessa água, talvez ainda sem entender o que exatamente ele estava falando. Mas Jesus, em vez de simplesmente continuar a conversa sobre água, e até mesmo dar então essa água que ela queria, toca num ponto extremamente delicado da vida daquela mulher. Ele pede que ela chame o seu marido, e ela responde então: olha, não tenho marido. Ali Jesus está então revelando que sabia tudo sobre a vida daquela mulher, que ela já teve 5 maridos, que o homem com quem ela estava agora não era o seu esposo. E diante disso, a mulher se dá conta de que Jesus não era uma pessoa comum. Ele não era simplesmente um homem judeu. Por isso ela diz: Senhor, vejo que tu és profeta. Você está me revelando coisas que não é todo mundo que sabe. E é nesse momento que a conversa muda de rumo, e ela traz à tona uma questão muito debatida entre os samaritanos e os judeus, que é o lugar certo para adorar a Deus. Por causa dessa rixa que eles tinham,
os judeus falavam que o lugar certo era Jerusalém. Os samaritanos falavam que o lugar certo era o Monte Gerizim, onde antigamente havia o templo. E então Jesus a leva para um entendimento mais profundo. Ele mostra que a adoração verdadeira não estava presa a um templo, ou a uma tradição específica, inclusive. Ela envolve todo o nosso ser e se reflete na forma como nós vivemos. Por isso ele diz que o Senhor procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Aquilo que você adora e a maneira como você adora moldam a sua identidade, direcionam as suas escolhas e, no fim, determinam também o rumo da sua vida. Enfim, Jesus vai mostrar que a grande questão daquela mulher e a grande questão de todos nós, afinal, é uma questão de adoração. Meus irmãos, o Catecismo Maior de Westminster, um dos nossos símbolos de fé, traz uma afirmação muito importante na sua primeira pergunta. Você que quando era criança decorou, pode até falar comigo. Qual é o fim principal do homem? Qual é o propósito do homem? É glorificar a Deus e desfrutar dele, se alegrar dele para sempre. Nós fomos criados para adorar a Deus de maneira profunda e pessoal. E essa é uma das grandes diferenças entre nós e os animais, entre nós e as plantas. Vejam, a biologia vai afirmar que nós somos da espécie Homo sapiens, porque para um cientista, o que diferencia o homem de outras espécies é a sua capacidade de usar a razão. Já a Bíblia nos traz outra proposta. Ela não critica o uso da razão de forma equilibrada, mas ela vai nos dizer que todo ser humano tem um senso religioso. Todo ser humano tem um senso de transcendência, uma ideia de que nós nascemos para algo maior do que isso, maior do que nós mesmos. E esse algo, para a Bíblia, é Deus. Logo nos primeiros parágrafos das suas confissões, Agostinho vai fazer uma oração muito linda a Deus, dizendo assim: Senhor, Tu criaste-nos para Ti, e o nosso coração não tem sossego enquanto não repousar em Ti. Veja que profundo, queridos. Agostinho está dizendo que todos os seres humanos foram feitos pelo Criador e para o Criador. E implícito nessa afirmação de Agostinho também está o fato de que nós todos somos seres dinâmicos. Nós estamos sempre em busca de algo, atrás de algo. E isso tem exatamente a ver com adoração. Todo ser humano, em todo lugar, em toda época da história, adora alguma coisa, tem uma relação religiosa com alguma coisa, e nem sempre essa coisa é visível. Isso vale, inclusive, para aqueles que dizem não adorar nada. A adoração é algo que está presente em nossa vida diariamente, intrinsecamente, mesmo que nós não percebamos. E é por isso que é importante nós entendermos o que é adoração, afinal. A gente gosta muito de ser reducionista, e por isso a gente acha que adoração se resume a algumas coisinhas em nossa vida. Por exemplo, você pode achar que adorar alguma coisa é se prostrar diante de uma imagem, ou é você se reunir com algumas pessoas para cultuarem aquilo que vocês adoram. Ou você pode achar, como nós muitas vezes temos essa tendência, que adorar é a mesma coisa que cantar músicas que elogiam o nosso Deus. O momento de música que nós cantamos aqui é comumente conhecido como momento de louvor e adoração. Ainda nessa parte do vocabulário, muita gente pode achar que adorar alguma coisa é dar preferência. Eu adoro bolo de chocolate, eu adoro sorvete de morango.
Eu adoro ler, eu adoro ficar em casa, né? Adorar se resume a uma expressão dos nossos gostos, das nossas vontades, dos nossos costumes. E tem também aquelas pessoas que acham que adorar, ela é uma espécie de estilo de vida. É você fazer as boas obras, é tratar a todos com generosidade, com cordialidade, ou seja, é fazer o bem. E todas essas coisas juntas envolvem adoração. Mas elas estão muito mais focadas em aspectos externos de como a adoração se manifesta. Por isso, meus irmãos, é necessário nós irmos um pouco mais além, irmos um pouco mais a fundo, e a Bíblia nos ajuda ajuda nisso, porque ela vai nos mostrar que a adoração, na verdade, ela envolve 3 aspectos internos a nós. Adorar é confiar, é desejar e é obedecer. Confiar é você ter algo como a fonte da sua segurança, aquilo que te mantém em pé, que te mantém otimista, te faz atravessar os momentos difíceis da vida. Nós podemos confiar em Deus e em suas promessas, ou podemos confiar no nosso dinheiro, no nosso esforço, no nosso histórico familiar, na nossa capacidade. Podemos confiar na nossa autoestima, nos nossos políticos, ou até mesmo na nossa capacidade de raciocinar, de planejar as coisas. Só tem um problema. A palavra do Senhor nos mostra que quando a nossa confiança não está no Senhor, tudo o que nos resta é abraçar a ansiedade e o desespero. Vocês se lembram do ensino de Jesus? Quando ele diz: por que é que vocês estão ansiosos quanto ao que vocês vão comer, ou beber, ou se vestir? Será que o nosso sustento não vem de nosso Pai Celeste? E assim como Ele cuida das plantas e dos pássaros, Ele vai cuidar de nós, os seus filhos? Qual é o ensino de Jesus aqui? Adorar é confiar. Adorar também envolve desejar. Desejar é você querer algo mais do que tudo na sua vida. É ansiar por algo que te traga sentido ou felicidade de uma maneira definitiva. Lembram do que o salmista diz? A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios, ó Senhor. Tudo o que ele queria era estar na presença de Deus. E a Bíblia vai nos mostrar também que quando nós não desejamos a Deus acima de tudo, aquilo que nós desejamos acima de tudo vai nos destruir, vai pedir um sacrifício de nós. Não vai ser capaz de nos trazer satisfação. É por isso que Jesus, quando veio, disse que o mandamento mais importante, mais central de todas as Escrituras é amar a Deus acima de todas as coisas. É amar a Deus de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Isso é desejar. E adorar envolve também obedecer. Obedecer é direcionar as nossas escolhas. Uma vez que eu confio em algo, que eu desejo aquilo, o próximo passo é viver em função disso. É tomar as minhas decisões de forma a alcançar aquilo que eu adoro. Ou seja, é cumprir a vontade do seu objeto de adoração. Jesus afirma que ele veio para cumprir a vontade do seu Pai que está nos céus. Mas quando a nossa adoração, meus queridos, não é dirigida a Deus, a quem nós obedecemos? A nós mesmos. A nossa própria vontade, ao nosso próprio juízo do que é bom ou o que é mal para nós. É assim que Paulo vai descrever aqueles que ainda não se encontraram com Cristo. Em Efésios 2 ele diz que eles são filhos da desobediência, que seguem as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, adorar algo
envolve muito mais do que os seus aspectos externos. Adorar é você confiar, desejar e obedecer a algo. E esses aspectos nunca estão separados. Você faz as três coisas com aquilo que você adora. Confiar envolve a sua mente, desejar envolve as suas emoções e obedecer envolve a sua vontade. Como é mesmo o que a Bíblia chama de um lugar dentro de nós, que é a sede das nossas emoções, da nossa vontade e da nossa mente? Coração. Adorar é você ter o seu coração direcionado para algo. Nós fomos criados, como Agostinho disse, para adorar a Deus, ou seja, para ter o nosso coração direcionado a Ele. O nosso coração foi criado para encontrar o seu propósito em Deus, e nós experimentamos ansiedade e desassossego quando tentamos adorar algo que não seja Deus. Então, mais uma vez, a questão não é se você vai adorar algo, alguém, alguma coisa acima de tudo, mas o que você vai adorar acima de tudo. E sabendo que o coração, sabendo que adoração é ter o coração direcionado para alguma coisa, eu preciso lembrar que há um problema na humanidade a respeito da adoração. Há um problema em nosso coração. Você se lembra o que o profeta Jeremias diz? Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Nosso coração é enganoso, ele é corrupto por causa de uma coisa chamada pecado. O nosso coração nos leva a adorar 1 milhão de coisas que não seja Deus. O pecado corrompeu o nosso propósito de vida. E para você ter certeza disso, eu quero que você se lembre onde é que o pecado começou. Lembra de Adão e Eva conversando lá com a serpente? O que foi que aconteceu ali? O pecado, ele apenas se consumou no ato deles comerem o fruto proibido. Mas muito antes, ele já estava sendo ali alimentado no coração deles. Por quê? Porque ao invés deles confiarem em Deus, eles confiaram na serpente como a fonte da verdade, da segurança para a vida deles. Logo depois que a serpente conversa ali com eles, o que é que a Bíblia diz? Que Eva olhou para o fruto e viu que era algo desejável. Então, confiança, desejo, está lá em Gênesis 3. E como consequência, uma vez que eles confiaram em outro alguém que não Deus, uma vez que eles desejaram algo que não Deus, então o que eles fizeram? Desobedeceram. Obediência. Desobedeceram a Deus, obedeceram à serpente, à sua própria vontade, e tudo isso trouxe consequências enormes para todos nós, inclusive, porque nós herdamos essa natureza pecaminosa do primeiro casal. O nosso coração é corrompido e é inclinado a adorar tudo menos Deus. Nós nascemos naturalmente idólatras. E por idólatras, mais uma vez, eu não quero dizer que você tem lá uma imagem na sua casa, se prostra diante dela, que você é um pagão. Eu digo no sentido de adoração que nós utilizamos aqui, que há muitas coisas invisíveis que nós confiamos, que nós desejamos e que nós obedecemos, coisas que nós colocamos no lugar de Deus. O maior exemplo que eu posso citar sou eu mesmo, meus irmãos.
Porque eu muitas vezes me pego desejando, adorando, sabe o quê? O reconhecimento. A batidinha nas costas. Muitas vezes eu me pego adorando coisas até mais abstratas do que isso. Por exemplo, evitar confrontos. Eu confio que evitar o confronto é aquilo que vai me trazer paz, que vai me trazer estabilidade. E eu começo a desejar isso acima de tudo. E para que tudo dê certo, o que eu faço? Eu fujo, eu minto, eu omito informações. E quando as pessoas se dão conta de que eu fiz isso, tudo desmorona. A paz que eu tanto desejava e que eu achava que ia encontrar nesse evitar confronto, se vai. A estabilidade fica distante da realidade. E você? Qual é o seu objeto de idolatria? É a sua segurança? É o seu conforto? O seu desejo de ser reconhecido? É o respeito que você quer? É o dinheiro? É o trabalho? É a família? É o entretenimento? É o quanto você se dedica, dá duro aqui na igreja? É a sensação de poder, de controle? É o seu conhecimento, a sua mente, sua capacidade intelectual? A sua hierarquia? Pare aí um momento e pense o que é que você tem adorado acima do Senhor. E qualquer que seja o seu ídolo, lembre-se de que você não foi criado para ele. Por isso, não é nele que você vai encontrar satisfação, segurança, sustento, alegria permanentes. É em Deus, e somente em Deus. Nós somos criados para adorá-lo, e o nosso coração só vai encontrar um verdadeiro sossego quando nós fizermos isso. Mas pastor, se o nosso coração é corrompido, como é que nós podemos fazer então? Nós precisamos, meus irmãos, de uma reorientação do nosso coração. Precisamos reorientar a nossa confiança, o nosso desejo e a nossa obediência. E isso só é possível porque o próprio Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos mostrar como viver e para vencer esses falsos deuses. No versículo 25, a mulher diz a Jesus: eu sei que há de vir o Messias chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E então Jesus se revela a ela. E essa é a única vez no Evangelho de João em que ele afirma para alguém que ele é o Messias. Ele é o Cristo que as pessoas tanto esperavam. Ele é aquele que veio para redirecionar a nossa adoração e para derrotar os nossos ídolos que nos prendem. Jesus fez aquilo que Adão e Eva não conseguiram fazer. Ele fez aquilo que nós não conseguimos fazer. Ele foi o único ser humano que confiou plenamente em Deus, que desejou mais do que tudo a Deus e que obedeceu fielmente a Deus. E justamente por isso, ele morreu na cruz. E na cruz ele levou junto consigo todos os nossos falsos ídolos. Na cruz ele pendurou, a palavra do Senhor diz que ele expôs ao ridículo a morte, os principados e potestades e tudo aquilo que nós adoramos que não é Deus. Expôs ao ridículo? Expôs ao ridículo. Sabe por quê? Porque Jesus não continuou na cruz.
mas os ídolos continuaram. Ele venceu a morte, ele ressuscitou e hoje está nos céus, fazendo sabe o quê? Intercedendo por nós. Porque ele conhece cada uma de nossas tentações, cada uma de nossas inclinações para amarmos qualquer coisa acima de Deus. E ele diz: Pai, perdoa-lhes. E Deus nos perdoa. Deus nos perdoa, queridos. Deus nos perdoa e nos envia o seu Espírito Santo que habita em nosso coração e nos capacita a confiar, a desejar e a obedecer a Deus. Você tem essa certeza? Se sim, glória a Deus. Mas se não, esse é o momento em que o Espírito Santo de Deus está aqui para trabalhar na nossa mente, no nosso coração, e Ele nos dá essa oportunidade. Esse é o momento em que Deus está dizendo para cada um de nós, estendendo a sua mão e dizendo: venha, confie em mim, escolha a mim, me obedeça. Eu sou o médico dos médicos, eu posso te libertar de verdade, eu posso te dar verdadeira segurança, verdadeira paz, verdadeira identidade, verdadeira riqueza, verdadeira prosperidade. Qual será a sua resposta? Qual será a sua resposta? O nosso incentivo aqui, claro, é que você estenda as suas mãos também. Que você confie em Cristo Jesus como seu representante diante de Deus e receba o Espírito Santo. E para você que já teve esse encontro com Jesus, mas que talvez tenha se percebido como eu, um idólatra, alguém que tem andado distante dos caminhos do Senhor, adorado a outros deuses, físicos, materiais ou não, o Senhor também nos dá a oportunidade de retornarmos aos seus caminhos. Ele continua com as suas mãos estendidas a nós, oferecendo seu amor e perdão. É por isso que nós nos reunimos hoje ao redor da mesa, para receber da graça do Senhor, receber dessa comunhão e dessa alegria verdadeira que só Ele pode dar. Ele não nos decepciona. Qualquer outro ídolo, qualquer outro objeto de adoração vai nos decepcionar, vai exigir de nós sacrifício, vai fazer com que no final a gente acabe em desespero. Mas quando nós redirecionamos a nossa adoração para o Senhor, nós encontramos verdadeira satisfação. Por isso, nessa manhã, reoriente a sua adoração e viva a verdadeira vida que Deus tem para você. Volte-se hoje para Cristo e saiba que Ele te dará água viva a jorrar para a vida eterna. Amém? Que Deus te abençoe.